Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre os vírus. Mas assim, não é qualquer coisa sobre o cara chamado de vírus não, viu? A gente vai falar sobre as características do vírus e sobre a composição do vírus. Aí o que é que acontece? Presta atenção. Toda vez que a gente trabalha com esse termo vírus, ou toda vez que a gente trabalha com esse cara chamado de vírus, as primeiras características que vocês não podem esquecer é que o vírus ele é uma estrutura acelular, ou seja, os vírus eles são acelulares. Lembrem que na biologia, quando você pega esse prefixo A significa não. Então, quando eu digo que uma coisa é acelular, é porque não tem célula. Ei, o vírus não tem célula, tá? Como o danado do vírus não tem célula, então tomem cuidado, porque assim, se ele não tem célula, significa que ele não tem nenhuma estrutura celular. Ele não tem membrana, não tem citoplasma, não tem núcleo, não tem organela, tá? Então essas estruturas celulares, o danado do vírus não tem. Outra coisa importante é que o vírus, eles são os parasitas obrigatórios intracelulares. Aí assim, um vírus, ele só funciona se ele estiver dentro da célula. Porque o que é que acontece? Andrei, mas para que o vírus ele vai entrar dentro de uma célula? Lembrem que o vírus ele é acelular. Como o vírus é acelular, ele não tem nada de célula. Como ele não tem nada de célula, então ele precisa entrar dentro de uma célula para poder usar o maquinário da célula para se multiplicar, para se reproduzir. Então o vírus, ele só apresenta um metabolismo, você só vai ter um trabalho viral se o danado do vírus entrar dentro da célula. Porque aí quando ele entra dentro da célula, ele começa a trabalhar, porque ele vai usar o maquinário. É só tu imaginar assim, imagina que o vírus, ele é um mecânico, mas ele não tem ferramenta nenhuma. Ele precisa de uma oficina completa para que ele consiga trabalhar. Então, o vírus, ele não tem nada. Aí ele vai entrar dentro da célula para começar a trabalhar. Ah, Andrei, para que ele trabalha mesmo? Para se reproduzir, para se multiplicar. É por isso que ele é um parasita obrigatório intracelular. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, e se ele estiver fora da célula? Olha, todo vírus, quando está fora da célula, ele é um inerte. Todo vírus, quando está fora da célula, você vai dizer que ele é uma partícula inerte. André, eu não lembro o que é inerte. Não funciona. Não reage. É parado. Ele é parado. Ele é inerte. Aí o que é que vai acontecer? Presta atenção. A partir do momento que você diz que ele é inerte, deixa eu contar um segredo, tu não chama nem de vírus. Oxente, eu não chamo de vírus não, é? Não, menino. Menina, olha pra mim. Tu não chama ele nem de vírus. Tu chama ele de vírion. Vírion. Quando um vírus ele tá fora da célula sem funcionar, porque ele não funciona fora da célula, essa partícula tu vai chamar de vírion, tá? Esse termo vírus, essa palavra vírus de maneira propriamente dita, você só dá para o cara quando o cara tá dentro de uma célula funcionando, beleza? Quando ele tá trabalhando, não pode esquecer. Outra coisa, alguns apresentam mutações, ou seja, alguns podem fazer mutação. Como a gente tem uma tonelada de tipos de vírus no mundo, alguns vírus conseguem mutar, outros não conseguem, tá? Então, assim, por mais que você ache que o vírus é simples, mas o vírus ele consegue mudar, tá? Ele consegue sofrer mutação. Claro, não são todos, mas alguns mudam. Outra coisa, não produzem toxina. Olhe, o danado do vírus não produz nenhuma toxina que faz mal. Nenhuma. Andrei, mas o vírus faz muito mal. Sim, eu sei. Mas o mal, ele vai lá e faz. O vírus não vai chegar assim perto de uma célula e vai dizer, não, vou liberar uma substância. Morra! Aí joga nela. Não, não tem isso não. Se ele vai prejudicar aquela célula, ele vai dizer, não, eu vou lá e resolvo. Ele entra dentro da célula para prejudicar. Vírus não produz toxina. Vírus não produz toxina nenhuma. Toma cuidado com isso. Não existe essa coisa de toxina viral. Não existe. Por mais que fique até um nome bonito, né? Toxina viral. Não existe, tá? E outra coisa, são os menores seres microbiológicos. São os menores, tá? Não tem nada menor do que o vírus. Ele consegue ser menor do que uma bactéria. Ele consegue ser menor do que uma bactéria. Toma cuidado com isso, tá? E quando a gente fala de bactéria, lembrem que o danado dos vírus, eles também não entram em qualquer coisa não, tá? Lembrem que os vírus, por mais que eles sejam parasitas obrigatórios intracelulares, mas eles vão ter uma célula específica para parasitar.
tá? O danado do vírus, por mais que ele precise de uma célula, se ele chegar perto de uma célula, e aquela célula não for a célula específica dele, ele bate e não entra. É por isso que tem pessoas lá na virologia que até trabalha classificando os vírus em vírus de animal, vírus de vegetal e vírus de bactéria ou bacteriófagos, porque são vírus específicos. Ele não entra em qualquer coisa, tá? Imagina que além dele parasitar, ele é um parasita chato. Eu não entro em qualquer coisa. Pronto, é o danado do vírus. Beleza? Tranquilo? Aí você vai dizer assim, tá, Andrei? E a composição? Olha, a composição do vírus é o seguinte, prestem atenção para entender. Todo vírus é formado basicamente de um ácido nucleico. Veja, um ácido nucleico. Andrei, quem é o ácido nucleico? Quem são os ácidos nucleicos? Tem tipos, claro, são dois tipos de ácidos nucleicos. Ó, o famoso DNA e o famoso RNA. Você tem dois tipos de ácidos nucleicos. Ah, Andrei, mas vai ter vírus com os dois? Não. A regra é que você só vai ter um. Ou o vírus vai ter DNA, eu já botei bem bonitinho aqui, ó, ou RNA. Eu sei que já apareceu algumas exceções à regra de vírus com os dois materiais genéticos dentro, com o DNA e o RNA. Porém, não é a regra, é uma exceção. A regra na composição é que o danado do vírus ele vai ter ou DNA ou RNA. E deixa eu contar um segredo. Se tiver DNA, tu vai chamar de desoxivírus. Ei, desoxi. Porque como o DNA é ácido desoxirribonucleico, aí se o vírus tem DNA, tu chama de desoxivírus. Se o vírus tem RNA, tu chama de ribovírus. Ribovírus, porque RNA, ácido ribonucleico. Aí se o vírus tem o RNA, é o danado do ribovírus, beleza? Aí o que é que acontece? O ácido nucleico do cara vai ser envolvido por uma camada proteica. Ou seja, o vírus ele é formado de um ácido nucleico mais proteínas. Aí essa camada proteica aqui recobre o danado do material genético, recobre o ácido nucleico, ó, é uma camada formada de proteínas e essa camada é chamada de capsídeo. Ou seja, todo vírus, olha para mim, todo vírus tem um capsídeo proteico revestindo exatamente o seu material genético. Tem um capsídeo proteico revestindo o material genético. Agora, qual é o detalhe? Por causa dessa composição, você vai dizer, olha para esses desenhos. Você vai dizer que o vírus ele é não envelopado ou o vírus ele pode ser envelopado. Para tu não esquecer disso, mais nunca tu vai fazer assim. O vírus não envelopado é exatamente o esquema básico. É aquele esquema que todo vírus tem. Olha para cá. Ele vai ter, ó, um revestimento proteico. Esse revestimento proteico, ó, é chamado de capsídeo. Aí deixa eu só contar um segredo. O capsídeo é um revestimento proteico. Cada pecinha, veja, cada pecinha proteica que forma o todo, chamado de capsídeo, tu vai chamar de capsômeros. Os capsômeros, ó, são as pecinhas que vão montar esse revestimento chamado de capsídeo. Qual é o papel do capsídeo? Revestir o material genético, ó. Ah, Andrei, mas tu colocou genoma aqui. Sim, menino, genoma ou material genômico é o ácido nucleico do vírus, que pode ser ou DNA ou RNA. Aí o que é que vai acontecer? Quando você quer dar um nome para a estrutura toda, já misturando o capsídeo do vírus e o genoma do vírus, ou seja, o ácido nucleico do vírus, tu chama de nucleocapsídeo. Se o vírus tiver só isso aqui, tu vai dizer que o vírus é não envelopado. Porque o que é que acontece? Tem alguns vírus que são mais complexos, que de vez de um revestimento só, ele vai apresentar dois revestimentos. Quando ele apresenta dois revestimentos, você não vai dizer que ele é não envelopado. Você vai dizer que o cara é envelopado. Porque o que é que acontece? Ó, além da estrutura básica, vê que esse desenho, olha para cá para tu entender, olha para o quadro, não copia nada agora não, olha para o quadro. Vê que eu peguei esse desenho aqui, ó, e coloquei aqui dentro, ó. Isso aqui vocês já sabem, ó, é o nucleocapsídeo, que é exatamente o capsídeo do vírus com o material genético. Mas o que é que acontece? Eu coloquei, ó, um segundo revestimento. Esse segundo revestimento do vírus, que é um revestimento mais externo, a gente vai chamar de envelope ou envelope viral.
Tem gente que simplesmente chama de envelope, como eu coloquei aqui no esquema. Tem gente que gosta de deixar mais bonito, envelope viral. Esse envelope viral, Andrei, qual é a composição dele? Olhe, esse envelope viral, ele vai ter a mesma composição da membrana plasmática da célula hospedeira do vírus. Porque assim, o vírus é um parasita obrigatório da célula. Ele vai ter um revestimento que vai ser igual à membrana da célula que ele vai parasitar. Esse revestimento vai ficar mais externo porque o que acontece? Vocês há de concordar comigo que quando ele chegar na célula e ele tocar na célula, como ele tem um revestimento que é igual à membrana da célula que ele vai parasitar, isso facilita a entrada do vírus. Isso vai facilitar a entrada do vírus dentro da célula, tá? Por isso que a gente diz que esses vírus envelopados, ele tem uma penetração mais eficiente, tá? Porque é como se ele estivesse se vestindo, é como se ele tivesse uma fantasia de célula. Ui, vou enganar a célula. Aí quando ele toca na célula, a célula pensa que o envelope é uma membrana. É um pedaço da membrana que está solto. Aí o que é que ela faz? A célula pega o envelope do vírus e puxa para ela. Quando ela puxa o envelope do vírus para ela, aí o vírus faz, obrigado, plum, cai dentro da célula. Quando cai dentro da célula, começa a infecção viral. Beleza? Então, ó, vírus não envelopado e vírus envelopado. Aí, resumindo, pegou vírus, lembrem que vírus é uma estrutura acelular, é um parasita obrigatório intracelular, é formado basicamente de um ácido nucleico mais proteínas, e pode ser não envelopado e pode ser envelopado. Gostaram? Ó, ficou massa? Então faz o seguinte, é a hora de tu tirar foto desse esquema aqui. Valeu!